Estamos de volta ao terceiro e último bloco. Nós estamos numa semana de uma conversa bem densa, falando sobre os enganos do tempo do fim, e nós passamos boa parte do segundo bloco, na verdade o segundo bloco quase todo, falando sobre essa mentira da imortalidade da alma, que o homem é imortal e que ele morre e talvez vá para um outro lugar, vá para um outro plano, volte em uma outra forma. Isso faz parte da maneira de muita gente pensar, isso está presente nas diferentes comunicações, e a gente consegue perceber isso em filmes, em séries, de tantas maneiras. É uma mensagem pregada por muitos caminhos, mas a gente vê que a Bíblia fala um pouco diferente. Para cimentar um pouquinho mais ainda essa verdade, você vai assistir agora o vídeo do ponto de referência e depois a gente volta para continuar e encerrar a nossa conversa de hoje. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Foi tirado na terra e com ele todos os seus anjos. Nesse verso aparece a história do pecado e quem é o enganador e suas obras. Desde o princípio, esse é o trabalho de Satanás, enganar. Enganou a terça parte dos anjos, enganou Eva, e desde então tem usado sua astúcia para enganar toda a humanidade, incluindo eu e você. Um dos enganos de maior sucesso é fazer com que você acredite que ele não é de verdade, que é apenas uma figura, uma personificação da mente humana para tentar explicar o mal e o sofrimento. Ao você não acreditar na sua existência, você também não tem motivos para acreditar no conflito cósmico. E isso traz descrédito, inclusive ao imensurável sacrifício de Cristo na cruz. O livro de Apocalipse e outras diversas evidências bíblicas revelam que Satanás é real e terá grande poder no tempo do fim, inclusive entre os que não acreditam nele. Jesus nos advertiu que haveriam muitos enganos nesse tempo, principalmente o surgimento de falsos cristos e profetas. Por isso devemos buscar conhecimento e obedecermos o que o Pai nos ensina para não cairmos nesses grandes enganos. Nos últimos dias haverão 2 enganos que serão mais usados para afastar o povo da verdade: a imortalidade da alma e a santidade do domingo. Ambas reforçam mentiras contadas pela serpente no Éden, de que certamente não morrereis, e sereis como Deus. Porque se sua alma é imortal, qual a necessidade de um Messias? Ou que sentido terá a promessa bíblica da ressurreição dos santos? Esse engano desfaz totalmente a obra do Salvador. E essa mentira de que certamente não morrereis continua sendo aceita pelas pessoas, e pior, por ditos cristãos. Já o engano do domingo vai contra a própria criação literal de Deus, porque nela o Senhor cria cada coisa em um dia e ordena que ao 7º dia haja descanso e adoração ao Criador. Mas Satanás nos engana a ser como Deus e criar o nosso próprio dia de adoração. Aliado a isso, vemos como ele usa a teoria da evolução para destruir a verdade de um Deus criador, de cada detalhe e espécies individuais. Isso implica diretamente no sábado, porque se não existe criação, também não existe o sábado. Estamos vivendo esse tempo de enganos e mentiras, e Satanás tem usado todo o seu poder para enganar, se possível, até os escolhidos. Portanto, sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como o leão, procurando a quem possa tragar. Que a paz seja convosco. Mais uma vez, obrigado pessoal do Ponto de Referência pela contribuição de hoje. E nós vamos também receber agora uma contribuição musical. Você já deu a sua contribuição falando, agora vai cantar. Qual que você vai cantar, Daniel? Eu estava pensando aqui, né? A gente está falando de enganos, começou a falar de um, tem mais um outro que a gente vai comentar. Eu estou pensando, quem está em casa, às vezes está assim, mas sério, eu acredito nisso? Ou talvez alguém que eu acredito como eles estão falando, mas alguma coisa talvez a gente está sendo enganado. Talvez não nos pontos que a gente vai tocar, cada um de nós pode estar sendo enganado por alguma coisa. E o Salmo 139 é um pedido de Davi: Senhor, me sonda, olha meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e me guia. Porque tem coisas que talvez a gente nem saiba que a gente está fazendo de errado, que a gente está pensando de errado, alguma filosofia, alguma ideia teológica que a gente aprendeu dos nossos avós e a gente está seguindo isso errado. Então essa música é um pedido a Deus: Senhor, me guia, me mostra, eu quero fazer somente a tua vontade. Vamos lá. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento, sabes quando me levanto, esquadrinhas meu andar,
conheces meus caminhos, conheces meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca e tu já conheces toda. Com teu poder me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões tua mão, e sobre mim pões tua mão. Sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me. Onde me ausentarei do teu Espírito? Pra onde fugirei eu da tua face? Se subo ao céu, tu também estás lá, tu também estás lá. Se eu tomar as asas da alvorada, pra habitar além do mar, ali tua mão vai me guiar. Teus olhos me encontrarão no ventre ainda informe, meus dias no teu livro ali já foram escritos. Sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me. Sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me. Sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me. Amém. Acho que a gente falando sobre engano e sobre mentira, uma oração sincera acho que ajuda a colocar as coisas no lugar, né? Ajuda a gente a... Como é que a gente vai viver no meio desses enganos? Como é que a gente vai lidar com esse monte de mentira? E não tem outro caminho a não ser, sinceramente, se aproximar de Deus. Um Deus que conhece todas as coisas, um Deus que conhece a gente de trás para frente, conhece a gente desde quando a gente não tinha nem forma, sabe de tudo. Obrigado pela música, obrigado pela música não, obrigado pela oração, né? Obrigado pela oração pela oração cantada. E a gente volta agora pensando que nessa nossa sinceridade a gente ainda está suscetível a alguns enganos. A gente falou sobre a questão da imortalidade, mas há também alguns outros enganos. E a gente poderia falar de muitas outras mentiras que são contadas nesse tempo. Mas o nosso guia mesmo traz uma outra, que diz respeito ao que a gente já falou. A gente falou um pouquinho a respeito do sábado,
do domingo, mas o sábado ele nos fala de uma verdade muito importante que é atacada por uma mentira que vem muito forte também. Qual é? Que é a criação. Temer a Deus e dar Ele glória, a gente estudou, né? Adorar é aquele que fez o céu, a terra, o mar. Bom, o mandamento que fala especificamente sobre a criação é o sábado. E essa crença na criação, mesmo no meio cristão, ela tem sido atacada e em muitos lugares tem sido abandonada. Deus é o Criador, é aquele relojoeiro que dá a corda no relógio e deixa a coisa rolar. E em muitos lugares nem isso ele é. Ele não é o Criador. Deus é aquele que... Ele só deu o pontapé inicial na evolução universal e deixou rolar. Bom, a Bíblia apresenta outra figura, né? Jesus acredita na criação. Se Jesus acredita na criação, Mateus 19, falando sobre o casamento, Jesus fala, no princípio, lá no começo, foram criados o homem e a mulher. Deus fez, ele criou. Ele não menciona nenhum processo evolutivo. E, infelizmente, a gente tem hoje o que o pessoal conhece como teísmo cristão, evolucionismo teísta, na verdade, onde é uma mescla, né, da crença na evolução natural do ser humano. O ser humano surgiu por um processo cego e tentando adaptar alguma coisa ali do relato bíblico do Gênesis. São as semi-verdades, né? E que, segundo a Bíblia, são mentiras. Porque a Bíblia fala que é sim, sim, não, não, que sair disso vem do maligno. E é interessante como tudo está ligado à criação. Quando eu afasto a ideia do sábado como um memorial da criação, quando eu afasto a ideia de um Deus criador, primeiro que essa ideia de Deus criador nos fala do cuidado, de como a gente é especial, de como Deus criou cada criatura, Ele criou cada uma dessas criaturas. Em momento algum, a Bíblia fala de uma célula primitiva que vai evoluindo, mesmo ainda que fosse a célula primitiva criada por Deus, que vai evoluindo. A Bíblia não fala disso. A Bíblia fala de cada dia da criação. E que aí o sábado vem para ser um memorial de toda essa criação. Para que a cada sábado a gente se lembre de que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º Ele descansou. E como a gente acredita numa restauração de tudo aquilo que era perfeito e deixou de ser perfeito por conta do pecado, a gente só pode pensar nessa restauração como uma esperança para nós que vivemos nesse mundo de pecado, nesse mundo que a gente já está farto dele, nessa restauração feita por aquele que criou. Eu não posso restaurar algo que eu não fiz. Eu não posso voltar, conceder à Terra uma nova chance de ser como se fosse um novo Éden, se não fui eu que criei esse Éden. E aí, quando a gente afasta a ideia do sábado, de um Deus criador, a gente afasta todas as outras doutrinas que a Bíblia é tão clara em explicitar. É um joguinho de dominó, quando você derruba a primeira, várias outras, né? Por exemplo, se a evolução é verdade, como é que a gente explica o pecado? Como é que a gente explica a existência da morte? Como é que a gente explica a existência da morte como consequência do pecado? Quem pecou? O Homo alguma coisa lá, né? O Homo sapiens. Em que momento surgiu a morte como consequência do pecado? O relato... E a necessidade da graça e a volta de Jesus, tudo. Cai tudo, cai o sábado. Ou seja, você mexeu numa pecinha, o castelo doutrinário de Gênesis, ele cai todo, né? Exatamente, vai contra o caráter de Deus, né? Que é um Deus detalhista, um Deus cheio de detalhes. E ele expressou esse detalhe principalmente na criação. E no nosso guia fala isso, que as escrituras não deixam espaço para o acaso no processo da criação. Então, tudo na criação e no decorrer da Bíblia mostra detalhes muito específicos e corretos. E não existe acaso, não existe talvez, poderia ter acontecido há 3 bilhões de anos, pode ser uma célula que foi se evoluindo e criou as espécies, enfim, não existe isso. Deus é um Deus de detalhes. Se a gente perde o foco disso, a gente perde o foco do sábado e perde o foco do caráter de Deus, exatamente. Uma vez eu ouvi uma provocação, deixa lá um relógio todo desmontado ali, deixa um zilhão de anos ali para ver se esse relógio vai se montar sozinho. É até uma provocação, mas de uma forma bem óbvia para a gente, é natural fazer essa relação dessa mensagem angélica, ao temer a Deus e dar-lhe glória, pois é vinda a hora do seu juízo, aquele que criou os céus e a terra, e associar isso com os 10 mandamentos. Mas para quem não está acostumado, em Êxodo 20, verso 11, diz o seguinte, ali falando, ele diz o mandamento, lembra-te do sábado, e diz, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. Quer dizer, tem uma relação direta com aquilo que está escrito em Apocalipse.
E eu acho curioso que Apocalipse 13 apresenta a trindade do mal, digamos, né? A trindade falsa, a trindade fake, que é o dragão, a besta do mar e a besta da terra. E aí os amigos podem pesquisar mais profundamente esse assunto, que é o que a gente já viu, é tentar tomar o lugar de Deus. Satanás, Lúcifer, tentou isso. E aqui, de novo, ele tenta, né? O dragão tenta tomar o lugar do Pai, a besta do mar tenta tomar o lugar de Jesus, que recebe autoridade, né? E depois a besta da terra, que faz cair fogo do céu, simulando aquilo que o Espírito Santo fez lá no Pentecostes. Ou seja, tirar Deus desse lugar de honra como Criador faz parte desse plano de, bom, já que eu não consigo criar, então eu vou fazer as pessoas acreditarem que Deus não é Criador, né? Essa inveja, esse orgulho de tentar ser Deus, ele leva a várias outras ações diabólicas. E uma delas é essa, você derrubar a doutrina da criação. E é interessante pensar nisso, porque daí quando você fala dessa trindade contrafeita, dessa contrafação de dragão, a besta do mar e a besta da terra que aparece em Apocalipse 13, fica aí o convite. Apocalipse 12 tem a apresentação do dragão, da ira dele. Apocalipse 13 aparece esses dois personagens, as duas bestas. Nós vamos voltar a esse assunto em algum momento, mas é importante que, se você quiser conhecer mais, você pode inclusive entrar em contato com a Novo Tempo para solicitar um curso bíblico e aprender mais sobre isso. Mas nesse contexto aparece essa ideia dessa contrafação e de Satanás sempre agenciando, criando agências para a propagação desses enganos. Seja um sistema religioso, seja através até mesmo de se instrumentalizando do método científico ou de algo que deveria parecer ou deveria ser o método científico para disseminar esses enganos, né? Poder político também. Poder político, religioso, as ideologias, os pensamentos, né? Tudo tem ali ingredientes dessa receita. E eu acho muito apropriado a gente destacar, no caso da besta que emerge da terra, Apocalipse 13, do versículo 13, diz assim: também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer sobre a terra, diante dos homens, e seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à outra besta, né? Eles estão atuando juntos aqui, o dragão, a besta do mar e a besta da terra. É uma atuação sincronizada, né? Um recebe a autoridade do outro, que faz uma imagem para o outro e depois faz sinais, né, descer fogo do céu e seduz os habitantes da terra para que adorem. É um plano, a gente tem o plano da redenção e a gente tem aqui o plano da perdição. A gente tem uma trindade do mal também com um plano perfeito, não perfeito, né, mas um plano muito bom, com sincronia total entre eles. E um desses passos é seduzir através de operação de sinais e milagres. Ouvi a Luana antes da gente encerrar. É que aí, esse fechamento todo, a gente volta para Mateus 24 e 25. E aí a gente entende a real necessidade de a gente estar fundamentado na rocha, porque Jesus repetiu diversas vezes, e agora a gente vê por que ele repetiu diversas vezes, para que nós não nos deixássemos enganar. E a única maneira de nós não nos deixarmos enganar é estarmos firmes nele, é estarmos fundamentados na palavra dele, sabendo todas as coisas que estão por vir, preparados para o tempo do fim. Tem um texto, inclusive no livro que o Daniel mencionou, a gente tem usado aqui no Grande Conflito, e diz o seguinte: todos aqueles que não viverem de acordo com a fé estabelecida na palavra de Deus serão enganados e vencidos. Satanás atua com todo engano e injustiça e seus enganos aumentarão. Mas aqueles que desejam conhecer a verdade e se tornar puros através da obediência encontrarão um refúgio seguro no Deus da verdade. Quando a gente fala desses enganos e dos enganos desses últimos tempos, a gente falou da imortalidade da alma, falando a respeito da evolução. Uma coisa que a gente já falou sobre isso em outro programa, e vale a pena a gente voltar. Nós precisamos entender que o nosso contato com a palavra é nossa segurança, inclusive contra os nossos próprios sentidos.
Porque é possível que em algum momento da história nós vamos ver coisas que contrariam a Bíblia. Vamos sentir coisas que contrariam a Bíblia, vamos ouvir coisas. E talvez, como Daniel falou, às vezes é algo inequívoco, às vezes é um parente, às vezes é alguém, um professor muito conceituado que vem com uma descoberta fantástica, um documentário que você assiste e parece que é tão inequívoco, é tão claro, mas vai contra a Bíblia. Nós precisamos entender que não é a Bíblia, nós não colocamos a Bíblia diante das outras fontes de conhecimento para a gente perceber qual que está certo e qual que está errado. Não. A Bíblia é o filtro, nós colocamos todas elas e nós provamos todo tipo de conhecimento através da Bíblia. Você não pode, no tempo do fim, se dar ao luxo de confiar nos seus próprios sentidos. Não dá para se dar ao luxo de confiar na sua visão, na sua audição, menos ainda nos seus sentimentos. Você pode ver coisas muito fortes, pode sentir coisas muito fortes, mas você precisa lembrar que a palavra é o filtro pelo qual toda a experiência precisa ser testada. Toda a experiência precisa passar pelo crivo da palavra. E na palavra nós temos a fonte segura para testar os nossos sentimentos, para testar as nossas impressões, nossas experiências. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça na palavra e lembre-se disso, no tempo do fim é na palavra que a gente precisa confiar. Que Deus te abençoe e até semana que vem no Código Aberto.